entrando, Patrícia. Olá, boa tarde. Agora são 16 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. E você acompanha, então, o trajeto feito pelo Papa Francisco neste carro fechado, um carro sem luxo, escolha do próprio Papa. E você vê uma multidão ali perto do carro que leva o Papa Francisco até a Catedral Metropolitana de São Sebastião, que fica no centro do Rio de Janeiro. O Papa, agora há pouco, e continua com as janelas abertas do carro, ele não fechou em momento algum, vinha tranquilamente, sem pessoas em volta do carro, e agora juntou ali uma multidão muito pertinho do carro, tem policiais federais também ali tentando proteger um pouco o carro diante de toda a multidão, mas o que a gente pode perceber é que o Papa continua então com o vidro aberto, cumprimentando, saudando os fiéis que ali estão, tentando tocar, inclusive, no Papa. A gente vê ali muitas pessoas mandando beijo aqui, você vê no canto direito da sua tela, as pessoas tentando chegar perto do Papa, mas a gente vê que tem policiais ali tentando proteger. Essa vontade de estar com o Papa, essa vontade de estar com o Pontífice, de tocar o Papa, na verdade, são fiéis, são católicos, são jovens da jornada com as suas bandeiras, diversos países, Colômbia, Brasil, tantos países ali representados, são jovens que atenderam esse convite, sabendo que o Papa faria esse percurso, ele ainda vai mudar do carro fechado para o Papa móvel, mas, mais uma vez, por enquanto a janela está só aberta, deixou a janela aberta e o carro para e, obviamente, a aglomeração das pessoas que querem estar com o Papa, que querem ter esse momento tão especial na vida deles. Então, vai à frente do carro, tira fotografia. Então, exatamente esse desespero para a segurança, na verdade, né? Mas é um momento para as pessoas momento, festivas. eu acho que é bom a gente também deixar claro aqui que é um momento, ao mesmo tempo que tem essa movimentação em direção ali ao Papa para tentar tocar, e fiéis, mas é um momento paixão, preocupante. Mas é um momento tenso, porque isso exige segurança e há aí, portanto, uma falha, né, de segurança, porque se as pessoas conseguem chegar tão perto do carro, é porque a segurança não está dando conta do recado da forma que deveria fazer. Eu acredito mais, né? Porque quando você tem a invasão na alguém pista... Desculpa, mocinha, alguém acabou de entregar alguma coisa para o Papa Francisco. Olha, a gente vê ali, as pessoas estão tentando, os policiais tentando, portanto, proteger o carro que continua com a janela aberta, né? A gente consegue ver por essas imagens aí, às 16 horas e 40 minutos no horário de Brasília. Pode falar, monsenhor, desculpa eu lhe interromper. Você vê que tem um segurança no banco da frente, dentro do carro onde está o Papa, mas é a própria velocidade que o cortejo está indo, as pessoas vão se aproximar. Não tem como você conter essa massa. Agora está indo mais rápido. Agora sim. Houve um sinal da segurança dizendo para avançar mais rápido. Não sabemos se foi um pedido do próprio Papa de ir mais devagar também, né? Ele está com a janela aberta, você vê que ele não fechou a janela. Não fechou a janela, exatamente. E se alguém for entregar alguma coisa, ele está recebendo, está acolhendo. E aí as pessoas correm, então, mais rápido para tentar chegar de novo até o carro. E aí, provavelmente, a orientação para que o carro fosse mais rápido, né? O motorista dirigisse mais rapidamente para poder... Tem os batedores também. Esse ali, momento é um momento de cooperação entre duas seguranças. Segurança da Guarda Suíça e da Polícia Federal, que são as seguranças que estão mais próximos do Papa. Agora, novamente, o cortejo segue em frente para chegar, então, à Catedral. Tá, e a gente continua, então, portanto, acompanhando aí esse trajeto do Papa Francisco em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião, no Rio de Janeiro. Fora do Brasil, nós acabamos de receber informação de que o Palácio de Buckingham, em Londres, acaba de anunciar o nascimento do bebê real, do príncipe William e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, o terceiro na linha de sucessão ao trono britânico, e é um menino. Não se sabia se era menino ou se era menina, então, portanto, é um menino. O nome não foi anunciado, mas o bebê nasceu com 3 quilos e 600 gramas. Kate e William chegaram ao hospital onde está internada a duquesa de Cambridge às 2 horas da madrugada pelo horário de Brasília. Jornalistas do mundo inteiro estão lá aglomerados, isso já há muito tempo, desde a semana passada. Inclusive, a gente mostrou aí no Jornal Nacional para você e nos nossos telejornais. O bebê nasceu no dia em que os meteorologistas dizem ser o mais quente desde julho de 2006. A gente encerra, então, a nossa participação por aqui, por enquanto, porque daqui a pouquinho a gente está de volta. Continue com a gente, olha.
produção disse que a gente não precisa encerrar, que bom, maravilha. Monsenhor André, o senhor é sempre muito bem-vindo aqui. A gente continua, portanto, acompanhando aí o trajeto do Papa Francisco, voltando para o Brasil, né, em direção à Catedral Metropolitana de São Sebastião, no centro do Rio de Janeiro. E ele agora pegou um pouquinho de trânsito, né, a gente pôde perceber. Ainda tem fiéis, provavelmente, ali correndo e tentando acenar para o Papa Francisco. Tem um grande engarrafamento na frente dele. A gente agora, o Globocop está abrindo um pouco mais, né, o take, a imagem, você pode ver aí da sua casa Mas melhor. Ele não pega esse engarrafamento, vai ser desviado agora à direita para, então, seguir em direção à Catedral Metropolitana, onde fará a troca. E aí sim estará no Papa Móvel aberto, né? Temos que lembrar esse detalhe. Exatamente, aberto. Aí totalmente aberto, não é só uma janela, né? Com a gente... para todos os fiéis que lá estão presentes para acompanhar aí esse momento importante de visita do Papa Francisco, a primeira visita dele internacional desde que se tornou pontífice, líder da Igreja Católica. A gente então vai acompanhando esse trajeto, depois de ele chegar então na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Olha, alguém abriu a porta ali. É o segurança que está no banco da frente. Tá. A gente está acompanhando junto com você que está em casa. Então, assim, eu vou tentar dar informações para você que eu acho que são importantes, ao lado aqui do Monsenhor André, tentando fazer com que essa cobertura seja mais simples possível, né? Tentando traduzir, muitas vezes, termos técnicos também para você que está em casa. Daqui a pouquinho a gente vai falar da agenda do Papa Francisco aqui pela Jornada Mundial da Juventude, o que é este evento, né? Para você que está acompanhando com a gente. Mas, por enquanto, o que a gente percebe é que tem novamente uma multidão ali em volta do carro. Você observa agora que começa a ter um maior controle da parada, da chegada. É um desafio para a segurança. A primeira viagem do Papa Francisco, um Papa que sabemos quebra o protocolo, sabemos que ele quer esse contato, você vê que ele não fechou o vidro, né? E ele continua. Então, é um desafio para a própria segurança. Né? Como e ele proceder, parece estar saudando ali os fiéis, né? A gente vê a imagem do alto do helicóptero. Outro, à direita, à esquerda, saudando um lado, daqui a pouco ele vai virar para o outro lado. E olha que interessante, novos tempos, né? Todo mundo ali em volta do carro com câmeras, com seus celulares. Para conseguir pegar ali o melhor take do Papa Francisco aqui no Brasil. Chamaram uma senhora com uma criança que levaram até a janela. Olha lá. Está saudando a mãe e a criança que foi levada, ele chamou. Pegou a criança. E ele pegou a criança, assim como tem feito na Praça São Pedro, né, em frente à Basílica, nos passeios que faz de Papa Móvel agora, então, portanto, de carro fechado, ele pegou a criança para abençoá-la, né, em outras palavras. E aí, então, você vê que exatamente conversando com eles são membros da Guarda Suíça, cooperação com a Polícia Federal, fazendo essa segurança do Papa. Então, a gente vê que tem uma preocupação ali, Monsenhor André, com relação à segurança. Eles estão pedindo para seguir em frente pelos sinais ali, né, fazendo uma leitura labial, como a gente diz no Fantástico. Até porque há tempo de protocolos de chegar ainda a fazer esse passeio pelo centro da cidade, depois ele tem que ir para o palácio. Existe todo uma agenda a ser cumprida ainda hoje. Ó, agora sim, o motorista está dirigindo mais rapidamente para tentar chegar, então, à Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. E os fiéis estão ali, ó. Muita gente ainda. É caminho para exatamente liberar, para dar passagem. O Papa tem saudado todos ali, a gente pode ver por essas imagens, tem cumprimentado todas as pessoas que ali estão e que chegam perto do carro, mas há essa preocupação aí por parte da segurança de poder chegar ao destino, ao primeiro destino dele, na verdade, tem outros. Esse foi um grande desafio com Bento XVI em Madrid. O mesmo desafio que nós temos aqui, olha, com o Bento XVI. Isso em 2011. 2011, que era um Papa extremamente seguidor de um protocolo, porém, quando o Papa se aproximava, as pessoas abandonavam seus postos e iam ao encontro do Papa. Então, é algo também... Tem esse desejo de querer chegar perto, né? De compreender essa dimensão dos fiéis, de querer estar com o Papa, né? De receber essa bênção, de estar nessa proximidade com ele. E isso acabou surpreendendo essa decisão do Papa Francisco. Na sexta-feira, nós noticiamos isso nos nossos telejornais. Esse pedido dele de primeiro desfile já ser ali junto com os fiéis nesse primeiro dia, no dia de chegada, nessa segunda-feira, foi uma coisa que provavelmente também agradou muito os fiéis, né? Que não esperavam por isso. Agora é o seguinte, olha, você vê aí na sua casa, o carro está parado no trânsito.
A gente achava que ele fosse escapar do congestionamento, Monsenhor André, mas isso você vê que não aconteceu. Que os ônibus foram exatamente parados para tentar dar passagem ao cortejo, né? Mas, na verdade, o que está acontecendo é que o carro está ficando preso praticamente. Uma multidão, né? Você vê ali já uma multidão muitas pessoas estão aguardando o Papa para essa chegada no centro da cidade. Tentando tirar uma foto, tentando dar um oi para o Papa, que seja, ou até mesmo tocá-lo, ou receber uma criança, como ele acabou de receber, agora há poucos minutos nós mostramos para você que está em casa. O carro, portanto, completamente parado. Houve, não sei se você que está em casa está lembrado, mas houve aí toda uma preparação desde sexta-feira, porque houve essa mudança na agenda do Papa, né? Ele queria, então, portanto, fazer esse percurso chegando na Catedral Metropolitana de São Sebastião, fazendo o percurso em carro aberto, de Papamóvel até o Teatro Municipal. Então, foi montado um esquema, um mega esquema aí, para poder atender esse pedido do Papa, fechando algumas ruas, né, interditando algumas ruas do centro da cidade, no entorno das ruas onde o Papa vai passar para chegar até o Teatro Municipal. E também houve um pedido do prefeito da cidade, Eduardo Paes, para que as pessoas não viessem de carro do centro do Rio de Janeiro, até porque elas não poderiam estacionar desde as 3 horas da tarde, ou seja, 2 horas antes da chegada, né, da previsão de chegada do Papa Francisco ao centro do Rio. Mas o que a gente vê aí é que tem congestionamento, quer dizer... Eu vejo também, Patrícia, pelo vídeo, que, na verdade, o cortejo deveria ter sido deslocado para outra pista que está fechada e acabou, quer dizer, você já com uma pista, com uma fileira de ônibus, você vê que ele está exatamente preso no meio dos ônibus e ainda com a população que está chegando, esse afunilamento é óbvio que iria ocorrer. Então, agora o desafio vai ser exatamente da segurança, fazer com que o Papa... É uma situação tensa neste momento na Avenida Presidente Vargas, quer dizer, tem poucos policiais ali cercando o carro, muita gente tentando chegar ali pertinho do Papa, e o que demonstra a falha na segurança. Houve um esquema, foi montado esse esquema, as pessoas estão colocando a mão dentro do carro, você que está em casa, né? Olha lá, você está vendo ali pessoas passando, dando objetos para o Papa, e agora sim, quer dizer, o carro começa a andar um pouco mais rápido para tentar fugir, né, dessa multidão que porque ao mesmo tempo que acabou se concentrando esse afeto, né, e esse desejo, ele também tem que ser pensado, porque você também pode acabar machucando o próprio Papa. Claro, claro. Você coloca a mão ou machucar um fiel que está tentando também, colocar a mão ali perto do carro, preso. né? Então tem que ser, temos que controlar um pouquinho. Agora, esse trânsito provavelmente não estava nos planos, né? Quer dizer, como é que você consegue levar o Papa até um ponto que estava marcado, previsto, com esse trânsito? Quer dizer, por mais que o carro queira avançar, não tem como. Tem carro na frente, tem ônibus do lado, carro na frente, não tem por onde sair. A gente está vendo aqui pelas imagens de helicóptero, e você que está em casa acompanha com a gente. Olha o congestionamento agora na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Agora sim, parece que vai começar a andar um pouco mais, um pouco melhor, mas... desafogar o trânsito para dar passagem. Está difícil. A gente está acompanhando junto com você que está em casa, 16 horas e 51 minutos no horário de Brasília. Você que ligou a televisão agora, nós estamos acompanhando desde as 15 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília, a chegada do Papa Francisco ao Brasil. Ele que chegou um pouquinho mais cedo do previsto, desembarcou na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, entrou num carro fechado e está tentando chegar ao destino previsto, Catedral Metropolitana. Está literalmente preso, não tem saída. Sabe o que me chama a atenção, Monsenhor André? A gente não vê guardas municipais ali. A gente está vendo aqui alguns policiais militares, não vemos policiais militares, estamos vendo alguns policiais federais ali. Policiais que estão. E são o quê? São 3, 4 de cada lado? Né? A gente não consegue ver com total nitidez aqui, porque a imagem é do alto, é do helicóptero, mas o que a gente pode perceber é que não tem policial militar ali. E falou-se muito sobre esse esquema de segurança, que tinha mais de 28 mil homens fazendo a segurança do Papa Francisco, 1.500 só para fazer a segurança pessoal dele, mas o que a gente percebe é que, além do engarrafamento, mesmo com um esquema de trânsito especial montado, a gente está tendo também um problema de segurança ali, né? Em algum momento esse esquema falhou, né? Falhou. Na verdade, o que preocupa, né? O que preocupa, mas o que chama a atenção é que o Papa está com
a janela, mantenha a janela aberta. Agora sim parece que está chegando o carro da Polícia Militar, é isso? Exatamente. Vamos ver se a câmera consegue aproximar um pouco mais para a gente ver com mais nitidez, ver um pouco melhor. E os fiéis estão ali, a multidão está ali concentrada, não sai dali, o carro parado no trânsito do Rio de Janeiro, uma segunda-feira habitual, digamos assim, mesmo com um esquema abrir de o segurança. trânsito, mas quando você Mas abre tem o trânsito, gente no meio da muitos rua fiéis também, né? chegando. Esse é o problema. Então, e olha, Mais gente e chegando. vai abrindo, e as pessoas vão se encaminhando e vão, olha, elas vão Afunilando, exatamente, ao invés de a via. ficar na calçada, elas vão ficando no meio da rua, vão se aproximando, né, vão saindo da calçada e indo em direção ao meio da rua, o que também dificulta bastante né, além do a trânsito, locomoção. além da falta de segurança ali, segurança precária, como a gente pôde Parece perceber que neste agora momento. conseguem fazer o trânsito. Vamos ver se vai conseguir. Ali a gente está vendo Caminhar. táxis passando, os batedouros. Sim, começa agora a sair os carros. Agora é a Batedores, população, desculpa. né? Que os fiéis que estão ali do lado, querendo ver, Agora sim. tocar o Papa. O carro vai andando um pouquinho mais rápido agora. Em alguns momentos tem que parar em Mas o função do funilamento trânsito. agora da população é um desafio. Mas o trajeto continua. E esse contato, né? Realmente o Papa Francisco não fecha a janela. Ele quer esse contato, ele quer esse né, contato. senhor André? Você vê ele escolher um carro simples, sem luxo, né? Exatamente esse detalhe, um carro sem luxo Agora sim, ó. para Deu pra dar ser uma fazer esse aliviada em trajeto relação do à carro multidão. fechado. E o carro, portanto, segue o seu destino, é a Catedral Metropolitana de São Sebastião, que fica no centro do Rio de Janeiro. Você que não é do Rio, vamos explicar um pouquinho. O carro está indo, né, para a Catedral, que fica no centro do Rio. De lá vai até o Teatro Municipal, que também fica no centro do Rio de Janeiro, só que de papamóvel. Não nesse carro aí que você está vendo na imagem, que é um carro fechado, mas num papamóvel que não é blindado, cujas laterais não têm vidros, né, quebrando aí, inclusive, uma praxe desde 1981, quando João Paulo II sofreu um atentado em Roma e a partir daí passou a usar um carro blindado. As pessoas Olha a quantidade de gente que vai ali se aglomerando no meio da rua, no meio da avenida, para tentar chegar até o Papa. Os carros foram saindo da frente, mas quando não tem carro, tem muita gente, né? Gente. O que acaba impedindo a chegada do Papa Francisco até a Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. E vai assim, numa lentidão, parece que um carro bateu ali, é isso ou não? O primeiro carro da comitiva parece que bateu no carro da Guarda Municipal, é isso mesmo, ó. Parece que, claro, com toda essa confusão, digamos assim, com essa multidão, aglomeração de gente, meio que sem o controle da situação, né? Houve esse incidente. Agora, portanto, o carro vai mais rapidamente em direção ao destino, ao próximo destino, que é a Catedral, e a gente está acompanhando. Agora sim, não tem gente, você vê que tem pouquíssima gente na rua, e o carro, então, Agora, os seguranças segue com mais conseguem facilidade. voltar, os seguranças agora conseguem voltar para os carros, mas tem que ser tudo muito rápido. Para que as pessoas não cheguem a aglomerem tempo, né? novamente. Então, Agora sim, então, com mais facilidade, o o Papa carro agora fechado segue que exatamente leva o Papa Francisco está da indo em cidade, direção Saara, Nossa Senhora do à Rosário. Catedral. Agora, lá em frente é a Catedral, já atrás do edifício. Isso, a gente consegue ver por essas imagens a Catedral, né? Vamos ver se a gente... Já está um pouco já. Agora já o passou um cortejo pouquinho, consegue agora seguir. sim, tá? E agora sim, rua vazia, avenida vazia, né? Patrícia, Em é uma direção preocupação. à Lembra-se que Catedral, João Paulo sem II tinha problemas. esse desejo também de estar com o povo, mas lamentavelmente acabou acontecendo na Praça São Pedro aquele fatídico atentado contra a sua vida. Então é uma preocupação, Claro, não uma segurança. só da segurança, é uma preocupação da Arquidiocese do Rio, da Igreja, do governo brasileiro, de todos, para que nenhum oportunista consiga também se aproveitar desse momento. Porque você tem muitas pessoas jovens e fiéis e pessoas de paz e boa vontade, mas você também tem pessoas sempre mal intencionadas. Temos Sim. aí nos grandes problemas das manifestações do Rio de Janeiro,
né, a beleza da manifestação, o povo manifestando pelos seus direitos e também pessoas de má vontade que deturparam toda essa manifestação. Então essa é a grande preocupação nossa também. Sim, por isso que foi montado um esquema grande aí de segurança que falhou nesses primeiros minutos, pelo que a gente pôde perceber, mas agora as coisas vão tomando o seu rumo normal e vão chegando então... já à catedral, Chegando à catedral. O senhor falou da segurança, monsenhor André. Tem uma sala de operações, né, que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, montou para monitorar esses riscos aí durante a visita. Ameaças, por exemplo, de grupos terroristas, crime organizado, mas até a semana passada a única preocupação era com relação às manifestações, não tanto pelas manifestações, mas por esses grupos de vândalos que acabam se infiltrando e acabam cometendo aí atos de vandalismo, de violência. Não só desses grandes atos que podem ocorrer, mas exatamente como nós falávamos antes, a preocupação daquilo mais simples, do fiel que se empolga e vai, coloca a mão quando o carro está passando ou toma uma atitude maior que pode provocar um grande acidente. Vamos chamar então agora a repórter Mônica Teixeira, que está lá em frente à Catedral Metropolitana, onde o Papa está chegando. Mônica, é com você, boa tarde. Boa tarde, Patrícia. O Papa Francisco está chegando nesse momento aqui à Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. O carro em que ele veio desde da base aérea do Galeão já passou aqui pela rua lateral da Catedral. Deve estar chegando nesse momento na parte de trás da Catedral Metropolitana, onde ele deve trocar de carro. Ele deve sair desse carro fechado e embarcar no Papa Móvel. Aqui na frente tem muita gente, as pessoas agora muito ansiosas nesse momento de expectativa. Elas já cantaram, já celebraram, já fizeram festa, mas agora o que a gente vê são as pessoas paradas, aguardando para poder ver o Papa Francisco a qualquer momento. Essas pessoas, elas também formam um cordão ali na frente da catedral, com a expectativa, né, de que o Papa Francisco passe por ali, para que elas possam realmente vê-lo de perto. A informação original, o plano original, era de que o Papa Francisco iria trocar de carro nos fundos da catedral e depois sair ali por aquele portão preto. Eu não sei se você consegue ver agora ali na imagem, há um portão preto bem aqui na frente da catedral. Ele sairia dali de Papa Móvel e passaria pela frente da catedral e acessaria a Avenida Chile, que é essa avenida que fica aqui em frente à Catedral Metropolitana. Nós não sabemos se esse plano vai ser mantido. Há informações de que houve alterações nos planos, inclusive no roteiro que ele faria agora no centro da cidade. A gente ainda não sabe, vamos aguardar para ver. Aqui na Avenida Chile, em frente à catedral, a multidão toma conta das ruas na expectativa de ver o Papa Francisco. Patrícia. Obrigada, Mônica, pelas suas informações. Respondendo a sua pergunta, a gente sim estava vendo por a imagem o portão, esse que você falou, o portão preto, onde ele passaria. Agora você acompanha com a gente ao vivo o Papa Francisco saindo do carro fechado, um carro sem luxo, escolhido por ele, né, para que a simplicidade do Papa em todos os seus atos, e foram notados já desde que assumiu o pontificado, nos seus atos, nas suas atitudes, nos seus discursos, na forma de vestir. Agora ele subindo então ali no Papa Móvel, você pode perceber que a entrada, o acesso é feito por trás do carro, né? A gente tem degraus, então quer dizer, o Papa entra pela parte de trás do carro. E é um Papa Móvel, como a gente falou agora há pouco, um carro que não é blindado. Dom Orani Tempesta entrando também junto no Papa Móvel ali, com o Papa. Um carro que não é blindado, você vê que não tem vidros nas suas laterais, um pedido feito pelo Papa Francisco, para que ele possa ter mais contato com os fiéis nesse desfile que está fazendo aí, o primeiro desfile dele na chegada ao Brasil, assim como ele tem feito na Praça São Pedro. A gente já mostrou várias vezes imagens quando ele passeia, né, de Papa Móvel na Praça São Pedro, em frente à Basílica, sempre podendo chegar mais perto dos fiéis. Ele gosta muito desse contato. Algumas curiosidades, você viu que não tem vidro nas laterais, mas tem corrimãos, né? Tem corrimãos nas laterais e também na frente. Inclusive, ele está se apoiando, né, para dar mais ficar em pé, estabilidade para ele, né? Segurança para o Papa. E junto vai o arcebispo do Rio e o secretário que o acompanha nesse momento para essa viagem. E ele feliz, ó, sorridente, dentro do Papa Móvel. Você vê que tem um para-brisa ali, aquele para-brisa pode ser dobrado em caso de necessidade. Na frente do carro, a gente consegue ver, então, o motorista ali
Do lado é um segurança, Segurança, Luciano Guarda André? Suíça. Sim, ok. E em então... volta, Guarda Suíça e Polícia Federal. Maravilha. A placa, você vê ali, tem as letras SCV. Uma curiosidade, que são abreviatura, né? del Vaticano. Expressão em latim. Em italiano. Italiano. É a Cidade-Estado do Vaticano, número 1. Significa Cidade do Vaticano, número 1. Então, são as letras, né, abreviaturas da expressão Cidade do Vaticano em italiano. Você acompanha aí, então, a multidão saudando o Papa Francisco. Tem muito argentino por ali lá, não por acaso, né? Por ali, não por acaso. Olha ali, ó, com bandeira argentina, com camisa argentina. Ele está contornando a saudando catedral. o Papa. Está ainda na catedral, ele trocou de carro nos fundos da catedral, agora contorna a catedral para então dar o percurso dentro do centro da cidade. Por algumas ruas, né, do centro da cidade. cidades. E a gente mostrou ali os peregrinos fiéis argentinos. Uma curiosidade, o maior grupo de estrangeiros que vai participar da Jornada Mundial da Juventude nessa semana é de argentinos. Não por acaso, o Papa é argentino, né? Não por acaso, o grupo maior é de argentinos. E o Papa desejou um encontro especial com os jovens argentinos, que vai ser feito no Terreirão do Samba, exatamente para um novo detalhe da agenda que ele solicitou. Então, encontrará com todos os jovens argentinos no Terreirão do Samba. Samba, não é no tango, é no samba, então. Precisava, na verdade, de um espaço aí, André, para agregar todos os jovens. Com um grupo muito grande, o Terreirão foi o único local disponível nesse momento para essa atividade. São 20 mil argentinos. Vamos conversar com a Mônica de novo? Mônica, você está me ouvindo? Pode falar, Mônica. Patrícia, o Papa Francisco saindo de Papamóvel nesse momento aqui do estacionamento da Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro, muito próximo às pessoas conseguem vê-lo realmente de muito perto, acenando para todos, sorrindo, é uma emoção muito grande aqui em frente à Catedral Metropolitana, as pessoas gritam, as pessoas celebram, comemoram, e ele passando aqui muito perto mesmo das pessoas, todo mundo correndo, tentando acenar para o Papa, ser visto, deixar um recado, e ele parece muito feliz de estar aqui no Rio de Janeiro. Agora o Papamóvel segue e ele vai acessar, descendo essa rampa aí, ele vai conseguir acessar a Avenida Chile, que é a avenida que passa aqui em frente à Catedral Metropolitana e que também já está tomada por fiéis. São pessoas que já estavam desde cedo aí tentando encontrar o melhor ângulo para ver o Papa Francisco. Mas há uma correria, uma gritaria, uma comoção geral aqui em frente à Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro. Patrícia. Obrigada, Mônica, pelas suas informações. Que imagem bonita, né? Olha a quantidade de gente ali saudando o Papa Francisco. Esse era um momento tão esperado por tantos católicos, fiéis, peregrinos que estão na cidade exatamente para se encontrar com o Papa Francisco e ver ele de perto, né? Esse era um momento que ele também esperava, o Papa Francisco, né? Porque tanto é que ele mudou a agenda dele exatamente para no primeiro dia estar ali entre os fiéis, bem pertinho deles. Vamos tentar ouvir um pouquinho da multidão. A Mônica falou que o pessoal estava gritando. Vamos ver se a gente consegue captar aí um pouquinho do áudio das pessoas e ter um pouquinho, então, dessa energia junto com você que está em casa. Vamos ver. Essa multidão linda. Vamos tentar ouvir, né, Monsenhor? Sim, uma multidão fantástica. Acho que o áudio a gente não vai conseguir escutá-lo, pelo menos por enquanto, mas daqui a pouquinho a gente consegue. A organização, né? Os jovens da jornada destacados para fazer o cordão de isolamento. Você vê agora ajudando, então, quer dizer, a organização da Arquidiocese com os voluntários para que tudo corresse bem. Corresse na paz, né? Essa é a ideia. Aí, então, o Papamóvel, como disse a Mônica, se dirigindo, então, para a Avenida República do Chile, depois vai para a Avenida Rio Branco, Rua Araújo Porto Alegre, Avenida Graça Aranha, depois para a Avenida Nilo Peçanha e novamente pela Rio Branco até a chegada ao Teatro Municipal. Muita gente, então, em outras palavras, vai poder ver. Chegar pertinho e ver, né, o Papa Francisco de perto. Nesse momento ele está passando pela Avenida Chile, né? Prédio pela da República Petrobras, do Chile. nós estamos vendo. No canto esquerdo da tela. Petrobras e do outro lado o BNDES. E o BNDES no canto direito da sua tela. Quantas pessoas na cidade para esse momento
que o Papa desejava, esse encontro com a população, esse encontro com os fiéis, tanta preparação, tanta expectativa, um momento tão bonito e a participação das pessoas correndo para ver o Papa, para estar com o Papa, acompanhando o Papa Móvel, se transformando quase numa grande procissão, numa grande peregrinação de fé. Olha a quantidade de gente, né, naquela imagem aérea, dá para ver a quantidade de gente que se dirigiu às ruas do centro do Rio de Janeiro exatamente para poder acompanhar esse desfile do Papa Francisco de Papa Móvel, uma decisão que foi anunciada e confirmada na sexta-feira da semana passada, e por isso essa mobilização aí para tentar atender o pedido do Papa, que era de estar bem pertinho dos fiéis já nesse primeiro dia de chegada do Papa ao Brasil, e nessa que é a primeira viagem internacional dele desde que se tornou líder da Igreja Católica. A gente mostrou tudo isso para você nos nossos telejornais. Papa que foi eleito em março deste ano, depois da renúncia de Bento XVI, e num conclave, né, numa eleição de cardeais que durou 2 dias, não é, Monsenhor? 2 dias, foi no quinto escrutínio, pelas minhas lembranças aqui, estou tentando puxar no meu arquivo cerebral aqui, mas no quinto escrutínio, foi na 5ª votação, foi um dos conclaves assim, mais rápidos da história da Igreja. Cardeal que teve uma grande votação já na eleição anterior, quando Bento XVI foi eleito, e retorna, né, dentro dessa nova eleição com todo esse percentual, com toda essa força, e realmente um grande pastor. Foi um grande sacerdote, depois como bispo, e até chegar à função de arcebispo de Buenos Aires e o cardinalato que ele recebeu, e agora essa posição como Papa. Então, é alguém que quer estar com o povo, ele quer estar neste contato com os seus fiéis, com a Igreja, em todas as dimensões. Aqui nós vemos jovens, crianças, famílias, pessoas que estão saudando no caminho, aplaudindo, e outros que correm pelos lados, né? Acompanhando o Papa Móvel durante todo o trajeto. Quantidade de gente você vê por essas imagens que estamos transmitindo ao vivo, uma imagem muito bonita, histórica, para você que acompanha junto com a gente, chuva de papel picado aí. E o Papa Francisco, que é descendente de italiano, nasceu em Buenos Aires, na Argentina. O pai era um ferroviário, a mãe era uma dona de casa. Ele que tem 76 anos, faz 77 em dezembro deste ano. É o primeiro Papa jesuíta. Eu queria até pedir para o senhor explicar um pouquinho para a gente, quando a gente fala é o primeiro Papa jesuíta, para o pessoal que está em casa, né, que é mais leigo, enfim, a gente podia explicar melhor o que quer dizer isso, ser um Papa jesuíta. É uma ordem preocupada com a formação cristã, fiel aos ensinamentos da Igreja. Entender, Patrícia, a estrutura da Igreja, você tem a diocese, uma estrutura administrativa, e você tem um clero chamado diocesano, como sou eu. É um padre que pertence à estrutura da diocese e serve à Diocese do Rio. Então, nós estamos presos à dimensão territorial dessa diocese e ao bispo, no caso aqui, Dom Orani João. E depois vamos ter várias dioceses, né? Petrópolis, Nova Iguaçu, Caxias e assim por diante. E temos as congregações religiosas, até você falava do título, né, da congregação, que trata da vida apostólica das sociedades. Então, são pessoas que querem viver uma espiritualidade, né, de um fundador. São Francisco de Assis, então fundou a família franciscana, São Domingos, os dominicanos, e Santo Inácio, os jesuítas. Então, são congregações religiosas que vivem uma mística, e a mística principal é exatamente essa grande formação pastoral e evangelizadora. Tá certo, Monsenhor André. Vamos conversar agora um pouquinho, então, com o repórter André Trigueiro, que está lá no Teatro Municipal, destino do Papa Francisco, que está aí, como a gente vê nas imagens, andando no Papa Móvel, um Papa Móvel aberto nas laterais para poder ter mais contato com os fiéis. André, você está me ouvindo? Boa tarde para você, Estou ouvindo, Patrícia. Boa tarde. Uma multidão eufórica acompanha nesse momento a chegada do Papa Móvel aqui na Avenida Rio Branco, interditada desde cedo. Essa multidão já vinha se posicionando nas calçadas durante muitas horas na espera desse exato momento. O Papa está cercado de seguranças, abençoa a multidão, a maioria de jovens de diversos países, eufórica, registrando esse momento. Papa Francisco passou nesse exato momento na esquina da Avenida Rio Branco, da Araújo, Porto Alegre. Ele vai dar uma volta aqui no quarteirão
O percurso compreende 1,5 km de distância entre a Catedral Metropolitana e o Teatro Municipal. Há milhares de pessoas dos dois lados da rua ocupando cada metro quadrado de calçada. É uma demonstração comovente de fé. Aqui no Teatro Municipal, a previsão é de que o Papa desça do Papamóvel, entre num carro fechado, siga até o 3º Comando Aéreo Regional, do lado do Aeroporto Santos Dumont, que é aqui pertinho, e de lá embarque no helicóptero com destino ao Palácio Guanabara. É um barulho, Patrícia, ensurdecedor. Obrigada, André. A gente consegue ouvir agora, viu? A gente estava tentando ouvir mais cedo, né, Monsenhor André? Mas agora a gente conseguiu escutar assim a gritaria e sentir um pouco dessa energia aí numa das avenidas do centro do Rio. Essa grande vibração de todos aplaudindo, chamando pelo Papa, alguns cantando. Exatamente essa, como dizia o André Trigueiro, essa grande manifestação de carinho, de amor e de fé pelo Pontífice, pelo Papa Francisco. Ele que acabou de beijar uma criança, e que a imagem é mais do alto, então, eu não sei se você aí de casa conseguiu perceber, mas ele acabou de beijar mais uma criança, né? Papa Francisco, então, que já está no Brasil para participar de um encontro com milhares e milhares de jovens. São esperados 2 milhões de peregrinos, gente que veio de várias partes do mundo, representantes dos 5 continentes, todos esses continentes que estarão representados na jornada e que a gente já pôde ver alguns aí nessa multidão que foi para as ruas do Rio de Janeiro para acompanhar esse desfile do Papa Francisco nesta segunda-feira. É o cordão de isolamento, torno a repetir, que nós vemos pessoas de mão dadas com a camisa amarela, são voluntários, são jovens voluntários, convocados pela Arquidiocese, que estão fazendo isolamento. Então, eles é que estão ajudando, né, a conter e a controlar e exatamente dar a ordem nesse momento em que o Papa faz o seu passeio, a sua saudação na chegada do Rio de Janeiro aos fiéis. Olha, ele acenando ali para os fiéis, passeando pelas ruas aí do centro do Rio de Janeiro. Ele que veio para participar da jornada. Olha, vai beijar mais uma criança. Bonita essa imagem, né? Ele beijando uma criança e agora acenando para o outro lado da rua, na outra calçada. O Papamóvel vai fazendo algumas paradas, né, como você de casa. Na verdade, é uma solicitação que o Papa já fez à Guarda Suíça. Então, que trouxessem crianças, que ele quer estar, que ele quer abençoar essas crianças, as famílias, como nós vimos na própria Avenida Brasil, quando o carro parou, né, aqui no cortejo, o carro ainda fechado. Olha aí a imagem, ó. Um momento lindo de amor, de afeto, que deve ser esse sinal exatamente da presença do Cristo. O Papa é esse vigário, ele deve portar essa mensagem de amor e de paz. Muito bonita essa imagem mesmo, a gente acompanhando aqui junto com você ao vivo, essa imagem de ele beijando a criança. É uma imagem que a gente recuperou para mostrar para você de casa de novo, né? Aconteceu há poucos segundos. E aí agora sim, a imagem ao vivo do Papamóvel andando por uma das ruas do centro do Rio de Janeiro em direção ao Teatro Municipal. Ele que está aqui para participar da Jornada Mundial da Juventude, explicando um pouquinho melhor para você que está em casa, o que é a Jornada Mundial da Juventude. É o maior encontro internacional de jovens com o Papa. O primeiro aconteceu em 1986 em Roma, a última jornada foi em Madrid, na Espanha, em 2011. A gente conversou agora há pouco sobre isso, sobre a jornada que aconteceu em Madrid, que recebeu 2 milhões de peregrinos. E a jornada, na verdade, foi criada, né, Monsenhor André, para aproximar os jovens da Igreja Católica diante de todas as transformações culturais, sociais e até mesmo ideológicas que aconteciam na época pelo Papa João Paulo II. João Paulo II toma esse dia, no World Youth Day, Dia Mundial do Jovem, Dia Mundial da Juventude, e convoca exatamente para repensar o papel do jovem na sociedade, na cultura, na igreja. E com esse movimento nasce depois a Jornada Mundial da Juventude, que é um momento de encontro do Papa com os jovens, como nós temos também o Encontro Mundial do Papa com as Famílias, que também ocorreu no Rio de Janeiro, né, em 97, que foi também um grande momento, o Papa João Paulo II, na nossa cidade, para um evento
específico e ele só veio para esse evento. Da mesma forma, o Papa Francisco. Olha, ele conversando ali com Dom Orani, acabou de conversar com Dom Orani e agora então voltou a cenar. Acompanhá-lo nesse trajeto, nesses momentos. É o anfitrião, né? É o anfitrião da casa. É o anfitrião da casa. É o bispo da diocese, da arquidiocese do Rio de Janeiro. E ele segue, então, portanto, acenando para os fiéis, sempre muito sorridente, o Papa Francisco. O Papa Francisco, que é o primeiro Papa latino-americano, fazia 1.300 anos que a Igreja Católica não tinha um líder que não fosse um europeu, né? Europeu. E a primeira vez um latino-americano. Primeira vez um latino-americano. Papa argentino. A gente estava falando de Jornada Mundial da Juventude, para você ir de casa entender, ela acontece de 3 em 3 anos, né? E cada ano ela tem um lema. O deste ano é Ide e fazei discípulos entre todas as nações. Esse é o lema, portanto, da Jornada Mundial da Juventude de 2013, que acontece no Rio de Janeiro e que tem a missa de abertura já amanhã, na terça-feira, e depois os encontros com o Papa, que são basicamente quinta, sexta, sábado e domingo. Né? O Papa que também tem outros compromissos, como eu falei agora há pouco, compromissos fora da agenda oficial da Jornada Mundial da Juventude. Você lembrava bem, Patrícia, todos os grandes eventos, das jornadas, os encontros mundiais, têm um lema, obviamente retirado da Sagrada Escritura, que nos dão a orientação e o sentido deste encontro. Então, o desafio de hoje, dentro do contexto mundial, cultural, que nós vivenciamos, é exatamente essa convocação do jovem a ser um evangelizador, a ser um missionário, a ser uma grande testemunha do anúncio daquilo que Cristo nos deixa e nos deixou, dentro deste contexto, inserido. Esse é o grande desafio. E, por isso, todo o evento que vai ocorrer e que se conclui com a missa de envio, para que sejam enviados e sejam anunciadores do Evangelho. Monsenhor André, olha a multidão de gente. É na Avenida Nilo Peçanha, isso, produção? Sim, exatamente. É na Avenida Nilo Peçanha. A multidão ali concentrada para ver o Papa de pertinho. E você acompanha tudo com a gente, agora às 17h19, pelo horário de Brasília. O Papa, então, vai se dirigindo ao Teatro Municipal, que fica no centro do Rio de Janeiro, onde depois ele vai entrar num carro fechado, vai até o 3º Comar, que é o Comando Aéreo Regional Santos Dumont, e lá vai entrar no helicóptero e então seguirá em direção ao Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro, para se encontrar com algumas autoridades e inclusive fazer o seu primeiro pronunciamento oficial desde que chegou ao Brasil. E isso tem o quê? Chegou às 15h45, agora são 17h20, portanto, menos de 2 horas. E aí, então, vai o Papa Móvel se dirigindo ao Teatro Municipal. Impressionante, não? Bonita. E aquele cordão amarelo que o senhor falou mais cedo, né? São os voluntários da jornada. A gente consegue ver daqui. E você acompanha, então, portanto, com a gente. Tem histórias muito interessantes do Papa, né? Uma delas, por exemplo, quando ele decidiu ser padre, no mesmo ano em que ele ficou entre a vida e a morte, depois de ter uma pneumonia, uma infecção pulmonar, que inclusive fez com que os médicos tivessem que tirar um pedaço do pulmão direito dele. Dizem, né, há relatos de que por isso ele use um tom de voz mais baixo hoje, exatamente por causa dessa história aí passada. O Papa Francisco, que em 69, a gente falou um pouquinho mais cedo sobre isso, foi ordenado sacerdote, em 1992 foi ordenado bispo e em 2001 foi ordenado cardeal pelo Papa João Paulo II. Tem uma história muito curiosa que quando ele foi ordenado cardeal, ele pediu para os conhecidos dele que não viajassem a Roma para acompanhar a cerimônia e sim gastassem o dinheiro com doações. Sim. Aos pobres, aos menos favorecidos. O Papa Francisco, foi o mesmo pedido que ele fez também quando foi nomeado, né, pelo conclave o novo Papa, o novo Pontífice, que não fossem até ele, né, os argentinos que desejassem ir à cerimônia, não fossem, mas que exatamente transformassem isso em doação aos mais necessitados. Esse testemunho, né, concreto de doação e de ação em prol do necessitado é uma característica muito clara
dele, pessoal e do seu pontificado. Da sua simplicidade, né? Que foram não só... notadas pelos fiéis já nos primeiros minutos. Que é fundamental, Patrícia, não só o falar sobre o necessitado, mas colaborar, né? Agir em prol concretamente. Né? Porque muitas vezes nós vivemos um mundo tão cheio de palavras, tantos discursos, tantas homilias, tantos sermões, mas atos concretos. Precisamos realmente de dar testemunho. É esse o grande anúncio do Papa Francisco. A gente estava falando de simplicidade, ele que escolheu o nome de Francisco por causa de São Francisco de Assis, que é o santo dos pobres, dos animais. Se despoja de tudo. Desapego aos bens materiais, em outras palavras. Para viver essa dimensão da grande fraternidade, viver como irmãos. Simplicidade também na roupa, né? Se a gente comparar com os antecessores dele, ele veio com a batina branca que ele vem usando desde que se tornou Papa. Mas isso que é importante no Papa Francisco. Ele não usa, é dele, mas ele não... Olha lá ele beijando, desculpa, Monsenhor André, mais uma criança. Mas, por exemplo, ele não... Aí já é a Avenida Rio Branco. Mas ele não diz a ninguém que não usa. Ele faz uma opção, ele não impõe. Que é tão... a importância do respeito à liberdade. Isso o Papa Francisco tem de forma muito clara. Né? Eu dou o exemplo, você vai segui-lo ou não. Mas ele não impõe isso, essa imposição. A grande liberdade que Deus nos dá e que ele também nos orienta para, mas não impõe a. Inclusive o crucifixo dele é de prata e não de ouro também, comparando com o dos seus antecessores. E essa simplicidade, ela foi também, digamos assim, buscada. Ó, ele está chamando mais uma criança. Eu estou conversando com você aqui, lembrando de algumas histórias do Papa Francisco, mas de vez em quando, você, por favor, não estranhe, eu vou interrompendo para a gente poder comentar aí imagens que a gente está vendo junto com você que está em casa. Mais uma criança, então, que recebeu um beijo do Papa Francisco, você acompanhando aí com a gente ao vivo. Agora, uma mulher tentou se aproximar do Papa Móvel, conseguiu chegar perto do Papa. Você vê aí pelas imagens, agora então a imagem aérea, o enquadramento mais aberto, né? Mostrando a multidão também. Já muito próximo ao Teatro Municipal, já praticamente na parte de trás, onde daqui a pouco o carro faz essa troca do Papa Móvel para o carro fechado. Não, quer dizer, ele já está quase chegando no Teatro Municipal e o André Trigueiro está lá acompanhando bem pertinho dos fiéis e também do Papa Móvel que está chegando já aí, né, André? Verdade, Patrícia. A gente está a aproximadamente 100 metros do Papa Móvel. Francisco continua abençoando a multidão, cercado de seguranças. O carro agora manobra em direção à entrada lateral do Teatro Municipal. Pelo planejamento original, ele deverá, neste ponto, descer do Papa Móvel. E é o que acontece, vai acontecer daqui a pouco. Ele segue cumprimentando alguns voluntários com a camiseta amarela da Jornada Mundial da Juventude. Nesse ponto, ele desce do Papa Móvel e seguirá a bordo de um carro fechado, essa é a programação, vamos ver se se confirma, em direção ao 3º Comando Aéreo Regional da Aeronáutica, que fica do lado do Aeroporto Santos Dumont, onde embarcará no helicóptero com destino ao Palácio Guanabara para uma nova reunião com autoridades do Estado e da República. Ele já foi recepcionado na base aérea do Galeão por algumas dessas autoridades e terá um encontro, portanto, com essas autoridades e outras no Palácio Guanabara e um encontro reservado também com a presidente Dilma. Ao que parece, pelo que estamos acompanhando aqui, embora o Papa Móvel tenha entrado no Teatro Municipal, Patrícia, a multidão não arreda pé. Deu para ver bem. Obrigada, André. E sabe o que me chamou a atenção, Monsenhor André? Foi a quantidade de gente com celular. Exatamente a cena que eu presenciei lá na Praça São Pedro, quando a gente foi cobrir, fazer a cobertura especial do conclave, da eleição do novo Papa, do Papa Francisco. A quantidade de gente segurando o celular, assim, levantando a mão e segurando o celular para tentar tirar a melhor foto do Papa Francisco de perto. Então, vendo essa imagem enquanto o André falava... Uma curiosidade, tem uma foto comparativa quando da eleição de João Paulo II, Bento XVI e Francisco. A diferença, primeiro com as máquinas fotográficas,
No Bento já aparecia algumas digitais, mas... Agora é o celular. Só celulares. Eu pude perceber, eu fui uma delas, inclusive, que eu também tirei, gravei, mostrei até no Jornal Nacional. Agora sim, o Papa descendo do Papa Móvel, você vê que pelo aquele acesso, né, em que ele chega... Aquela fundos do Teatro Municipal, que foi fechada, só de acesso ao próprio... as pessoas do teatro. E agora entrando, ó, no carro fechado, desceu ali pelos degraus, né, do Papa Móvel, degraus vermelhos, simulando um tapete, e agora sim entrou no carro fechado que vai o levar até o Santos Dumont, terceiro Comar, comando aéreo regional, como disse o André Trigueiro há poucos minutos. E de lá então ele vai pegar um helicóptero, onde seguirá para o Palácio Guanabara para a cerimônia de boas-vindas com autoridades brasileiras, e ele também vai fazer o seu pronunciamento oficial. O Papa vai ficar hospedado na residência Assunção, no Sumaré, assim como cardeais e sacerdotes que fazem parte da comitiva dele. Ele vai ficar no mesmo quarto em que ficou o Papa João Paulo II em 2 das 3 viagens que fez ao Brasil, a de 1980 e a de 1997. Que era o quarto do cardeal Dom Eugênio Salles. Ah, era o quarto do cardeal Dom Eugênio? Pois é, e olha, uma história curiosa para você que está acompanhando aí, junto com a gente, essa cobertura especial da chegada do Papa Francisco ao Brasil. Um dos pedidos dele foi para que o quarto usado por ele nessa semana da Jornada Mundial da Juventude fosse semelhante ao dos cardeais que o acompanham nessa comitiva papal. Então, portanto, a gente está falando de simplicidade agora há pouco, não, senhor André? Foi a preocupação, né, por parte de quem está organizando e recebendo o Papa, simplicidade na hospedagem também no cardápio, né? E a gente agora consegue ouvir a multidão, olha só, vamos ouvir. A gente está tentando ouvir a multidão, tentando mostrar para você que está em casa um pouco dessa energia aí de quem está lá por perto. O vidro aberto. Agora a passagem dos batedores para abrirem o caminho, mas o Papa está com o carro com os vidros abertos para ver o povo, para que o povo veja esse deslocamento dentro da cidade. Ele disse desde o primeiro momento que ele queria ter esse contato, né, com os fiéis, e por isso essa mudança na agenda na sexta-feira, como a gente noticiou. Ontem da janela, desculpa, monsenhor, só para completar, ontem da janela do Palácio Apostólico, o Papa Francisco rezou o seu último ângelus antes de vir para cá, para o Brasil, pedindo para que os fiéis o acompanhassem espiritualmente nessa viagem aí para a Jornada Mundial da Juventude, que é a primeira jornada dele. Eu não sabia disso, eu estava levantando algumas informações. É a primeira experiência do Papa Francisco numa jornada, porque ele não tinha tido nenhuma experiência, nem como cardeal, nem como bispo. Não, é a primeira vez que ele participa de uma Jornada Mundial da Juventude, exatamente como antes arcebispo e como cardeal ele não havia participado. Então, com participação na Jornada Mundial da Juventude, é a primeira vez, e obviamente aqui como Papa. Então, é um momento muito especial, as pessoas continuam ali tentando se aproximar, e vemos os próprios voluntários, não só a segurança, colaborando para que as pessoas... Eu deixo aqui registrado um pedido exatamente o faço, que tenhamos carinho, amor pelo Papa, mas que sejamos prudentes na manifestação desse amor, porque podemos acarretar um acidente próprio, pessoal, e provocar um outro acidente. Então, eu pediria que os fiéis, todos os católicos, que tivessem muito cuidado nessa manifestação e colaborassem com a segurança. Então, imagens para você ao vivo, feitas do helicóptero, 17h31 no horário de Brasília. O Papa, então, se dirigindo para o terceiro Comar. A gente não vai exibir o restante da sessão da tarde, em função dessa cobertura especial de histórico aqui no Brasil, com a chegada do Papa Francisco. Você fica, portanto, agora com Malhação, mas daqui a pouquinho a gente também volta com novas informações do Papa, lá no Palácio Guanabara, que é a sede do governo do estado do Rio de Janeiro, onde ele deve fazer o seu primeiro pronunciamento oficial. Continue com a gente. Até já!